Olá, amigos! Com muita alegria comparecemos uma vez mais aqui neste canal. Na nossa última apresentação, nós falamos sobre ser espírita e concluímos que, uma vez que adentramos a casa espírita, buscando ou um consolo para as nossas dores ou a busca da verdade, de uma maneira ou de outra, se já nos integramos com a doutrina espírita, se já sentimos que a doutrina espírita nos traz um benefício, se nos sentimos bem com o estudo, se nos sentimos bem com a frequência, sim, podemos já nos considerar espíritas. E hoje, então, dando sequência para essa análise, nós vamos refletir um pouquinho sobre os bons espíritas. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Os bons espíritas. E nós iniciamos pelo último parágrafo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, esse esforço para domar essas más inclinações, essa transformação moral, trata-se de um processo dinâmico e pluridimensional, que abrange tanto a nossa dimensão física quanto a nossa dimensão energética, mental e emocional. Na verdade, o que vem a ser isso? Vem a ser aquele processo da autoanálise, do autoconhecimento, do reconhecimento das nossas reações, das nossas emoções, do nosso comportamento diário e naquilo que nós começamos com o despertamento da consciência que a doutrina nos proporciona, começamos a entender que podemos melhorar, podemos trabalhar conosco mesmo para fazer essa transformação. Não no sentido de se encaixar dentro de algum padrão, mas no sentido de entender que se trabalharmos conosco na mudança dos nossos impulsos, poderíamos encontrar dentro de nós um pouco mais de plenitude, um pouco mais de paz, um pouco mais de esperança e felicidade mesmo. No entanto, é um processo. Então, nós não podemos pensar que vamos alcançar resultados assim de imediato. Esse é um processo que dura várias existências. Então, assim, o Espiritismo, ele não criou nenhuma moral nova, apenas facilita a compreensão da moral do Cristo. Então, a moral que se estuda dentro do Espiritismo é a moral de Jesus, é o Evangelho de Jesus. Então, para compreender a doutrina espírita, não é necessário uma inteligência fora do comum. É mais uma questão de sensibilidade, uma questão de maturidade espiritual. Então, independe de idade, grau de escolaridade, independe. É apenas uma conquista. É uma conquista da própria alma, é um alcance da própria alma. Muitos de nós, apesar de toda a visão da eternidade, apesar de já ter compreendido os postulados da doutrina espírita, mas parece que uma névoa nos cria um obstáculo de um alcance mais profundo. Muitas vezes nós ficamos muito assim na superficialidade.
E nós entramos naquela rotina de ler, ouvir, considerar uma maravilha, que é muito bonito e que traz muito consolo, mas nós nos limitamos a isso e nos deixamos ainda ser conduzidos pelas nossas tendências. Então a gente ainda não realiza aquele processo desse autoconhecimento, dessa busca, dessa transformação. Em outras palavras, nós não colocamos em prática aquilo que estamos descobrindo. Então, apesar de entender que a vida terrena, ela é... Só um minutinho aqui. Que a vida terrena é apenas um meio, porque a doutrina espírita nos dá esse esclarecimento, que estamos aqui temporariamente e que tudo que nos serve na matéria é temporal. Então, a matéria é apenas um meio. Mas nós, apesar de ter esse entendimento, na prática, ali na real do dia a dia, nós continuamos agindo como se fosse um fim, como se a vida material fosse uma finalidade e não um meio para alcançar uma outra finalidade, que é a nossa evolução e a nossa maturidade espiritual. Então nós continuamos, apesar de ter todo o entendimento, continuamos na prática a valorizar o ter em detrimento do ser. Como que a gente pode ter noção disso? Pela autoobservação. Observando onde que nós estamos colocando os nossos valores, os nossos significados nas nossas reações do dia a dia, no nosso comportamento do dia a dia, no nosso relacionamento uns com os outros. Quando as situações acontecem, quando os imprevistos acontecem, quando os desafios aparecem, como é que nós estamos nos comportando? Então, assim, a aceitação dos princípios da doutrina espírita é o primeiro passo rumo ao nosso crescimento. No entanto, não basta aceitar ou mesmo admirar. É preciso praticar. É o que a gente costuma dizer, que a doutrina, ela é uma seta. O Evangelho de Jesus é uma seta que indica um caminho. E se nós ficamos ali só admirando a seta, achando a seta bonita, nós não vamos sair do lugar. Então nós temos que caminhar. É um processo, por isso que a Joana de Anjos chama de um processo dinâmico e pluridimensional. Então é um movimento que se realiza em todas essas dimensões, tanto na dimensão física, energética e psíquica ou mental. Agora, esse processo é importante a gente entender que ele não se trata de se enquadrar dentro de conceitos e dentro de padrões rígidos. Às vezes ocorrem essas interpretações equivocadas de que um comportamento, ou espírita ou cristão, seria aquele que encaixa dentro de um padrão. E não é isso, porque o esforço de transformação, ele é constante, porém ele é lento. Então os resultados desse processo são sempre parciais, variando em seus aspectos, e é muito pessoal. Às vezes nós não podemos ficar assim nos comparando uns com os outros. É muito pessoal, cada um se conhece e sabe onde deve ser trabalhado. E sempre com muito auto-perdão
com muita perseverança, principalmente. Então, e por ser um processo íntimo, dificilmente poderá ser avaliado, principalmente referindo-se aos padrões, porque se a gente quiser fazer uma avaliação dentro de padrões, aí falar, eu estou muito distante disso, estou muito longe daquilo, e às vezes pode trazer um certo desânimo. O que é importante dentro desse processo a avaliação é só uma avaliação íntima mesmo. Por exemplo, vamos supor que eu me reconheço dentro de um comportamento e determino que aquele é um ponto a ser trabalhado e começo a trabalhar dentro de um esforço de fazer essa transformação. E o que eu vou perceber então? Que quando eu alcanço o propósito de agir diferente, de dar uma outra alternativa, e eu começo a experimentar um resultado íntimo. Eu começo a experimentar que aquilo me trouxe uma sensação boa. Eu começo a fazer uma analogia de como era antes e de como eu me sentia e hoje que eu consegui mudar num pontinho que seja. Como que aquilo, qual que é o resultado íntimo que aquilo me traz? Então, ao constatar um resultado bom, eu vou insistir naquilo. Eu vou insistir em fazer aquela mudança. Então, a força, o ânimo para continuar, para insistir no processo dessa transformação é justamente fazendo a avaliação desses resultados íntimos. Então, ser espírita não significa de forma alguma ser evoluído, iluminado, virtuoso. É muito pelo contrário, né? O espírita, ele é gente, ele é espírito reencarnado, é um aprendiz. Então, a conduta que a cartilha do Evangelho nos orienta é sempre o exercício no bem. Sempre o exercício no bem. Sempre com o denominador do amor. Então, mas não significa que ao iniciar o exercício do bem, que eu já possa me considerar uma pessoa boa. Às vezes até eu recebo, às vezes que eu falo, qualquer um de nós, recebemos um feedback das pessoas, às vezes até te trazendo esse elogio. Ah, você é uma pessoa boa. Não criemos ilusão com isso. Por isso que Jesus já deixou lá, ele fala assim, chamar ele de bom mestre, ele fala assim, mestre eu sou, mas bom só meu Pai. Então essa lição nos traz que não significa que ao exercitar algo que eu já tenha alcançado, né? Então é sempre com o trabalho da humildade, porque começar a querer fazer essa avaliação também já se considerando dentro de um padrão de virtude já é um orgulho. Então tem uma passagem do Evangelho também que diz que o virtuoso não sabe que é virtuoso, quer dizer, a virtude ela você trabalha valores e não significa que ao trabalhar aquele valor que você já alcançou aquela virtude. Então, esses padrões de dizer, espírita faz isso, não faz, isso pode, isso não pode, isso é certo ou isso é errado, não é por aí. O que você vai sempre avaliar é os possíveis resultados
por exemplo, antes de você tomar uma decisão, você sempre vai analisar os possíveis resultados. Então, assim, antes de uma atitude, antes de tomar a decisão de uma determinada atitude, uma determinada conduta, aquele que está dentro desse propósito, ele vai sempre analisar quais os possíveis resultados se eu escolher esse caminho, se eu escolher essa atitude, se eu escolher essa decisão. Quais os possíveis resultados? E uma outra questão também que serve para fazer essa avaliação é eu me perguntar qual é a busca. Então, assim, eu vou sempre me perguntar o que eu pretendo alcançar. E é incrível porque isso nos ajuda a sair dessa precipitação, dessa conduta repetitiva que nós temos, muitas vezes. Então a gente fala assim, isso é o perfil da minha personalidade. Mas dentro desse entendimento, desse processo de transformação, isso é furado. Falar assim, eu sou assim, vou morrer assim, não tem jeito. Não é assim. É justamente o contrário, né? Então, assim, fazer esse tipo de análise vai nos auxiliar muito a sair dessa precipitação. As coisas simples do dia a dia. Então, eu vou observar como é o meu comportamento, mas para isso é necessário ter essa atenção. A atenção com o seu comportamento, ouvir o que você fala. O que é mais marcante na sua conversa? O que é mais marcante na sua conduta diária? E fazer essa observação e começar a pensar antes de agir, sair desse automatismo. Então, sempre antes de tomar a decisão, o que eu pretendo alcançar com isso? Quais os possíveis resultados? Tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, que é a 642, que diz que a única referência ética nossa é fazer todo o bem que puder no alcance da própria força. Olha que interessante. Fazer todo o bem que puder no alcance da própria força. Por quê? Nós vamos fazer o bem, o exercício do bem, mas respeitando sempre a nossa possibilidade. Porque muitas vezes eu vou precisar primeiro trabalhar a minha possibilidade interna para depois fazer aquele exercício. Então, às vezes, eu ainda não desenvolvi aquela força, não desenvolvi aquela capacidade, aquela possibilidade. Então, primeiro eu vou trabalhar buscando os recursos necessários para trabalhar aquela possibilidade para depois exercer. Então, assim, a gente sempre vai estar realizando o bem dentro da possibilidade nossa, da nossa própria força. E sempre, paralelamente, estar buscando ampliar esses recursos internos e ampliar essa nossa força. Então, é aquele esforço diário de ser melhor hoje em relação ao ontem, no sentido de ser melhor ainda amanhã. Quando eu penso dessa maneira, coloco esse parâmetro, eu vou estar sempre assim tranquila em relação à minha aceitação, a autoaceitação. Então, quando eu questionar algo que, nossa, poderia ter sido melhor, sim, poderia, mas foi a minha possibilidade de hoje. Só que eu faço um projeto de ser melhor amanhã, de cada dia melhorar. Isso não para eu estar dentro de um padrão, mas para que eu consiga um resultado de satisfação interna. Cada dia me sentindo melhor. E aí, sim, aí a força vai potencializando.
Porque você se sentiu bem, você vai potencializar para fazer melhor amanhã, melhor a cada dia. Muito legal isso, né? Então, o critério moral para a avaliação nossa, a avaliação individual, é pensar que o importante é ser o que se é. O importante é ser o que eu sou. Eu sou o que sou, né? Então, só faremos e seremos aquilo que conseguirmos, nem mais nem menos, de conformidade com essa nossa capacidade. E é certo que podemos melhorar essa capacidade, isso é o próprio esforço do crescimento, que é o que nós já falamos, né? Só concluindo aqui. Então, lembrando lá o Paulo, na Epístola aos Coríntios, que ele dizia: não sou digno de ser chamado apóstolo, mas pela graça de Deus já sou o que sou. Então, é bem legal esse pensamento de Paulo aí também, que nos auxilia a entender que o processo é lento, que não é do dia para a noite. O próprio Emmanuel tem uma frase no livro Roteiro que diz: não tentes transformar milênios de trevas do dia para a noite, não vai ser assim. No entanto, nós buscamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, uma mensagem de Erasto, que fala sobre a missão dos espíritas. E ele dá assim, tipo um puxãozinho de orelha, dá uma chamada de atenção, porque dentro do trabalho espírita, há o que se fazer também dentro de uma coletividade, né? Então ele diz assim: não ouvi já se agitar a tempestade que deve dominar o velho mundo? Isso seria como ele estivesse dizendo assim: urge agir, urge praticar, urge transformar. Então é importante a gente entender que o processo é lento, mas nós não podemos estar de braço cruzado. A função da doutrina espírita é nos dar todas as possibilidades de despertar o nosso entendimento para que comecemos a agir. Então é importante iniciar o processo e não ficar aí de braço cruzado, que é diferente de você entender que o processo é lento, que não tem padrões tal, mas que é importante trabalhar e não ficar de braços cruzados. É como se ele dissesse assim: ei, espíritas, vocês não estão percebendo que o momento está chegando? Porque o tempo todo nós estamos ouvindo que estamos no processo de transição, que o planeta Terra vai passar para o mundo de regeneração. Quem não tiver maturidade para estar no mundo de regeneração vai reencarnar em planetas inferiores. Então, atrasando um pouco mais ainda esse processo da evolução. Então, assim, ele, como se ele estivesse perguntando: percebem que já não estão mais em tempo de esperar? Porque o mundo de regeneração está aí, nós estamos praticamente no limite, né? Então ele diz: as iniquidades serão tragadas no nada, e vocês continuam praticando iniquidades? Então percebe que então é uma chamada de atenção para que vão continuar escolhendo fora do amor? É isso mesmo que vocês querem? A quem muito foi dado, muito será pedido. Nós temos essa lição também lá no Evangelho. Então ele diz: ei, espíritos, o que vocês estão fazendo com o conhecimento da reencarnação? Então vocês sabem que o processo da reencarnação,
vocês reencarnam as pessoas na mesma família para fazer a reharmonização, para fazer o equilíbrio do karma, para parar as arestas, para transformar laços de inimizade em laços afetivos. E o que nós estamos fazendo? Nós que temos todo esse conhecimento, como é que nós estamos agindo lá dentro da nossa casa, lá dentro da nossa família? Como é que está sendo o nosso comportamento? Então, ele está chamando atenção para isso. Por exemplo, o que vocês estão fazendo com o conhecimento da função da dor? Se nós sabemos, pelo estudo da doutrina, que a dor, ela tem a função de ser a corretora, de nos corrigir, que a dor vem para fazer o nosso despertamento, que a dor, ela tem todo um processo terapêutico. E será que nós ainda estamos fazendo opção pela revolta? Ou a gente está sabendo que a dor é uma bênção? E sabendo dentro do comportamento. E a continuidade da vida após a morte física? O que nós estamos fazendo com todo esse conhecimento? Principalmente pela expectativa de abandonar esse mundo físico, que vai chegar esse dia, ou dentro do comportamento quando um ente querido parte. Como é que está sendo esse nosso comportamento? Eu estou me comportando dentro daquele que tem todo o conhecimento ou como se eu não conhecesse nada? Não estamos dizendo aqui do não passar pela dor, não é isso. Mas é como está sendo o nosso comportamento íntimo em relação a tanto a expectativa da ida quanto a gente se despedir de alguém. O que se pedirá do espírita ao qual muito está sendo oferecido? A mensagem de Erasto deixa bem claro. Ele diz assim: ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os eleitos de Deus. Então ele alerta sobre as armadilhas e diz que somente os lobos caem em armadilhas para lobos. Então, assim, vamos analisar como está sendo o nosso comportamento quando as circunstâncias aparecem, quando os desafios aparecem. O que seria essas armadilhas para lobo? É justamente quando uma circunstância externa, ela bate com uma ressonância nossa. Então, se a gente não tem aquela vigilância, aquela atenção, não está dentro desse processo, nós vamos cair dentro dessas armadilhas, que são esses desafios que a vida nos traz. Ele continua: a fé é a virtude que ergue as montanhas. Agora, as mais pesadas montanhas estão dentro do coração do homem. Então, às vezes a gente interpreta que essa questão aí da fé é tão somente para transportar, entendendo que as montanhas são as circunstâncias. Nem sempre a fé ela vai transportar uma determinada circunstância. Ora, se aquela circunstância ela está dentro do nosso processo dessa expiatório e provacional, como é que nós vamos querer que essa nossa fé seja para tirar nós da experiência?
Então aqui a gente vai estar lembrando qual foi a resposta que Jesus dá para Pedro quando Pedro diz que não iria deixar o Jesus ser preso, aí Jesus fala: afasta de mim, Satanás. Quer dizer, então, essas montanhas que vão ser afastadas são justamente esses nossos impulsos já viciados, dentro do egoísmo, dentro do tiranismo, dentro do orgulho. É importante a gente entender isso, e a doutrina espírita nos dá essa possibilidade desse entendimento. E o que nós estamos fazendo com esse entendimento? Precisamos pensar nisso. Então ele diz: ide e agradecei a Deus pela tarefa gloriosa que vos confiou. É isso que ele orienta, que o irmão Erasto aqui orienta para os adeptos do Espiritismo. Agradecei a Deus pela tarefa gloriosa que vos confiou. Então, todas as nossas experiências terrenas são tarefas gloriosas. Por que gloriosas? Porque são tarefas, se são tarefas expiatórias e provacionais, e se elas são bem trabalhadas, evidentemente que isso vai nos trazer o nosso amadurecimento e o nosso crescimento. Por isso que é uma tarefa gloriosa. Por mais dolorosa que ela seja, ela é uma tarefa gloriosa. E quando a gente consegue enxergar dessa maneira, nós encontramos paz dentro de nós. Nós conseguimos atravessar aquela experiência com muito mais força. Então, assim, estamos removendo a montanha, aí sim. Porque muitas vezes o peso, a monstruosidade da experiência é uma criação nossa, pela nossa revolta, que não consegue enxergar a bênção na dor. Aí tem uma pergunta que diz assim: por qual sinal se reconhece aqueles que estão no bom caminho? A resposta é: pelos seus princípios professados e praticados, pela caridade, pelo número de aflições às quais terão levado consolo, pelo amor ao próximo, pela abnegação e pelo desinteresse. Então, esses são sinais de que estamos num bom caminho. Quando as nossas escolhas, o nosso comportamento, pelo menos o nosso esforço em buscar esse padrão de vibração, né? De amor ao próximo, de abnegação, de desinteresse, de levar consolo às aflições do próximo, trabalhar com a caridade. Então, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados de um homem de bem, o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Esse é um bom espírita. Vamos nos esforçar para chegar lá, não vamos? Muita paz a todos. Gratidão.